Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Érica Leal, com o tema Os Trabalhos Humildes. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, uma grande alegria estar aqui na Fraternal mais uma vez, e é sempre bom quando a gente tem oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. É um foco de luz que se faz na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que nós possamos ter bons momentos de reflexão. Falando no Evangelho de Jesus, nós encontramos no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, sobre a lei do trabalho. E lá nós encontramos Kardec conversando com os espíritos, e os espíritos nos dizem sobre uma lei de Deus, que é a lei do trabalho. E à luz da doutrina espírita, toda ocupação útil é trabalho. Eu vou repetir para a gente gravar bem. Toda ocupação útil é trabalho. Pois bem, meus irmãos, as leis humanas, elas vão se modificando com o tempo, vão se aperfeiçoando. Já as leis de Deus são imutáveis, são permanentes, porque são sólidas, justas e vindas e provindas do nosso Pai Maior. Quando a gente olha as leis do trabalho, do mundo material, do nosso planeta, nós temos as leis trabalhistas, a CLT, as leis estatutárias. Mas essas leis do trabalho que a gente encontra no Livro dos Espíritos, elas são permanentes e servem de grande exemplo para nós, aqui nas nossas leis da matéria, que estão sempre se modificando. Então, nós olhamos para as leis do trabalho, para o trabalho humano, e vemos a evolução aos longos dos séculos dessas leis, né? Os trabalhos escravos, os trabalhos infantis, e isso a gente pode dizer que está acabando. Ainda, infelizmente, a gente encontra alguns pontos que a gente descobre que ainda existe esses tipos de trabalho. Mas o homem, sob a inspiração divina, criou leis que garantem o bem-estar dos trabalhadores. Nós podemos também fazer uma analogia sobre o trabalho, sobre os ciclos da natureza, sobre a natureza. Então, o tempo todo a natureza está em movimento, está em trabalho. Apesar da nossa falta de percepção e falta do olhar para essas questões, que são leis também de Deus, as leis da natureza, as estações, os ciclos das sementes, né, até germinar, e os frutos, as benfeitorias que nascem de todas essas questões que envolvem a natureza, são um grande exemplo para nós, vivendo ainda no mundo material. Nós carregamos dentro de nós uma certa ansiedade pelas conquistas, pela pressa. Então nós precisamos, mais do que nunca nessa época, de tanta ansiedade, de tanta conturbação, observar com carinho as leis de Deus que estão aí, sobre o nosso olhar, as leis da natureza, os ciclos da natureza. É interessante, se a gente observar o ser humano, vamos dar um exemplo, 2 pessoas caminhando pela mesma rua. Uma pessoa vai ter um olhar, digamos assim, sobre a beleza do que ela encontra nesse trajeto. As folhas caídas, as flores caídas na calçada, a beleza do canto dos pássaros, as plantas que nascem ao redor das árvores. Então, uma pessoa vai ter essa visão sobre o seu olhar. E outra pessoa fazendo o mesmo trajeto, caminhando no mesmo trajeto, vai ter outra visão. Talvez, olha que sujeira essas folhas, olha esse buraco nessa rua, olha esse barulho desses pássaros sujando. Aí vocês me perguntam, mas não é o mesmo trajeto? Não é a mesma rua? Sim,
mas cada um de nós carrega dentro de si as experiências e nós temos a nossa casa mental. E aí a gente pensa, como que a gente alimenta a nossa casa mental? Como que a gente olha para a vida? Como que a gente olha para as circunstâncias que nos chegam, os desafios? A gente olha sobre o olhar da beleza, distrair daquela situação, ensinamentos para a nossa alma, ou a gente olha com desânimo, com descrença, com críticas, com julgamentos? Pois é, meus irmãos, isso serve para uma analogia, porque a gente vai refletir hoje sobre a lei do trabalho, sobre principalmente os trabalhos humildes. Algumas pessoas ainda vivem aqui na matéria, e nós vivemos no planeta, é claro, ainda de provas e expiações, como se aqui fosse uma colônia de férias, desprevenidos, distraídos das coisas espirituais. Então, nós temos vários relatos sobre a espiritualidade que o grande susto que o espírito leva ao retornar para a pátria espiritual é a consciência do tempo perdido. A consciência de que poderia ter trabalhado mais, ter se dedicado mais e perceber esse tempo perdido. Apesar de nós termos a possibilidade da reencarnação, de começar de novo, mas é um tempo desperdiçado pela nossa falta de maturidade, de consciência. E se a gente observar, tudo está aí, próximo de nós. Basta a gente despertar e buscar esse conhecimento para a nossa alma. André Luiz nos relata isso em várias obras, e nós encontramos também em várias obras ditadas, né, pela espiritualidade ao Chico Xavier, essa percepção que deveríamos ter trabalhado mais. E é uma bênção divina a gente ter acesso a todas essas obras, ao Evangelho, à codificação espírita, aos livros do André Luiz e tantas outras obras que estão aí à nossa disposição. São como um farol de luz a iluminar o nosso caminho, a nossa mente, o nosso ser. Então, que a gente possa refletir e buscar, sempre que estivermos passando por um momento difícil, de dúvidas, de desânimo, buscar essas obras, que é o alimento para a nossa alma. Então, a gente acaba vivendo no mundo da matéria iludidos para chegar ao plano espiritual desiludidos. Então, busquemos esse cabedal de conhecimento que está à nossa disposição. Quando a gente olha para a vida de Jesus, e Jesus é sempre o nosso foco de exemplo, de vivência, a gente olha para a vida de Jesus e eu acho que a gente é totalmente distraído dessa questão. Por mais que a gente diga que a gente tem fé, que a gente confia, a gente não estuda a vida do Cristo. Quando a gente percebe que Jesus nasceu na simplicidade, entre os simples e humildes, entre todas aquelas pessoas que naquela época a sociedade expurgava, e ele trouxe todos esses corações para perto dele, é o que a gente deve fazer hoje na nossa vida, nesse atual estágio que estamos. E lembrando que Jesus foi trabalhar com seu pai, José, na marcenaria. Ele ficou longos anos aprendendo o ofício da marcenaria, ali no silêncio respeitoso, sem estar em evidência naquele momento, se preparando para, enfim, cumprir a sua missão. E se a gente pensar sobre a vivência de Jesus, que depois ele começa, né, a pregar a obra do nosso Pai, do nosso Deus maior, ele teve um tempo de espera, de amadurecimento, apesar de já ser um espírito que estava ligado diretamente a Deus, ele quis exemplificar para nós esse
tempo de maturidade, esse tempo de não estar na evidência. E hoje, meus irmãos, a gente vive num mundo de muitas desigualdades, de muito desemprego, de muita fome, de muitas necessidades. E aqui a gente faz um parênteses com relação que a gente não pode colocar e julgar todo mundo nessa questão, né? Cada um tem as suas escolhas, mas a espiritualidade nos diz que a gente não pode generalizar essa questão, mas muitas desigualdades, muitos desempregos, muitas necessidades se encontram na questão que muitas pessoas não encontram trabalho por falta de humildade. E por não se disporem a trabalhar, a executar certas tarefas que consideram simples, de menos-valia. Então, a gente pode dizer assim, que varrer uma casa, tirar o pó de uma casa, lavar uma roupa, fazer uma comida, preparar um bolo, não é uma atividade que tem um glamour, uma sociedade que te coloca em evidência. Mas são pequeninos trabalhos grandiosos perante a justiça divina, perante o olhar de Deus. E não é nenhuma vergonha se a gente precisar fazer uma faxina, trabalhar em trabalhos que não têm uma carteira assinada. São situações momentâneas que até nos fazem bem para as nossas necessidades emocionais, digamos, quebrando os tabus do nosso ego, da nossa vaidade, nosso egoísmo. Então, todas as situações que chegam até nós é para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. É interessante que nós encontramos na obra de Emmanuel uma lição que chama-se Servicinhos. E nessa lição, o Emmanuel nos ensina a importância das tarefas que ninguém quer fazer, que ninguém dá valor. Então, como nós citamos, lavar um quintal, fazer uma comida, fazer salgados para vender, fazer doces, enfim, são pequeninos serviços, mas grandiosos. Cuidar da sua família, cuidar da sua casa. Realmente, são trabalhos que não são valorizados perante a sociedade que a gente vive, mas que são grandiosos perante a justiça divina. E se a gente pensar nessa evolução das leis trabalhistas, se a gente lembrar na época do Cristo, se a gente lembrar do Império Romano, era vergonhoso trabalhar. Era vergonhoso fazer esses serviços de limpeza. Era o pensamento, a cultura daquela época. Só que hoje nós já vemos que a sociedade vai se modificando, as leis trabalhistas vão evoluindo, e agora é um trabalho que se torna bem remunerado em algumas situações, mas é a evolução da sociedade, né? Nós temos os exemplos das mulheres, né, que conquistaram essa dignidade de poder ir ao mercado de trabalho, conquistar, né, a sua autonomia. E alguns anos atrás, não tão distantes, isso era proibido, que a mulher deveria cuidar do lar. E nós vamos evoluindo assim. E nós temos um exemplo, acho que todos conhecem a obra do Nosso Lar, psicografia do nosso amado Chico Xavier. Nós temos a história do André Luiz, que aqui na matéria, na sua última encarnação, ele era médico, um médico de uma família bem-sucedida, então ele exercia medicina, e ao desencarnar, nós conhecemos a história, né, do despertar da consciência dele, né, daquela consciência realmente do tempo perdido, de não ter trabalhado mais, se dedicado mais ao próximo. E ele passa um tempo ali, né, em zonas inferiores, refletindo, né, um processo de consciência doloroso para todos nós, mas ele tem um momento de despertar dele,
e ele tem a oportunidade de ser cuidado, resgatado, ir para uma colônia, que é a colônia do Nosso Lar. E assim que ele começa a se recuperar, ele pede trabalho. Eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero ajudar. E que bom, muito válido que ele tenha tido essa vontade. Mas qual é o primeiro movimento que ele faz? Ele quer exercer a medicina como médico. E é interessante, né, gente, se a gente pensar assim, os diplomas que a gente tem na vida material são muito honrosos, são muito virtuosos, mas esses diplomas, eles não servem para nada no plano espiritual. A espiritualidade nos diz que as nossas conquistas, as maiores conquistas que valem no plano espiritual, são as conquistas da caridade, da amorosidade, da paciência, da benevolência. Então, os diplomas da matéria, eles são importantes para o nosso agradecimento, mas não tem tanta valia quanto esses diplomas da nossa alma que a gente conquista, esses verdadeiros tesouros que a gente leva com a gente para o plano espiritual. E retomando a história do André Luiz, ele pede para clinicar lá no plano espiritual, e aí não é possível, né? No caso, ele recebe a orientação e ele começa a trabalhar na limpeza ali, limpando os dejeitos, as sujeiras dos doentes. E aí ele começa a descobrir o real valor do trabalho. E creio, ele sente uma alegria imensa, algo que ele nunca experimentou, de viver isso, de trabalhar. São os verdadeiros serviços, são os verdadeiros servicinhos que o Emmanuel coloca para a gente nessa obra. E voltando ao exemplo de Jesus, Jesus não veio para ser o doutor do templo, poderia muito bem ser doutor do mundo, né? Ele não veio para ser assessor do imperador romano. Jesus já sabia, meus irmãos, a verdade pura sobre os trabalhos mais simples, se feitos com amor perante a justiça divina, tem um grande valor. Tudo que é feito com amor. É importante a gente compreender isso, porque a gente compreende que não vai faltar trabalho para ninguém. Kardec nos diz que queremos, muitas vezes, desviar do nosso planejamento reencarnatório, com novos propósitos, com novas circunstâncias, e Deus nos coloca exatamente onde precisamos aprender a crescer. Então, muitas vezes, muitos corações inconformados com a situação em que se encontram, inconformados com um trabalho que acham que merecem muito mais, inconformados com a profissão, com as dificuldades. E se a gente olhar para tudo isso com amor e acreditando que nós estamos no melhor lugar para o engrandecimento, para o crescimento da nossa alma, e a gente começar a fazer esses pequeninos trabalhos bem feitos, com dedicação, com atenção, com certeza será preparado para nós outros trabalhos. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele nos fala sobre 3 tipos de trabalho. O primeiro, o trabalho ação ou o trabalho obrigação, porque nós estamos na matéria, então nós precisamos desse trabalho ação, desse trabalho obrigação, que é o trabalho que todos nós temos na matéria para sobrevivermos. Nós precisamos nos alimentar, nos vestir, precisamos de uma casa. E aí eu faço uma observação muito importante. A espiritualidade não quer dizer com isso que a gente não possa ter sonhos, que a gente não possa querer mais se qualificar, se esforçar para ter situações mais confortáveis para a nossa vida. Então, o primeiro trabalho que o Emmanuel nos traz é o trabalho ação e o trabalho obrigação que todos nós precisamos. O segundo é o trabalho serviço,
que é esse trabalho-serviço? É aquele trabalho sem esperar recompensa. É o trabalho que te permite uma conexão mais intensa com a divindade. E o que vale aqui é a nossa intenção. Então, digamos assim, eu estou fazendo esse trabalho caridoso, esse trabalho serviço, porque eu sei que Deus está vendo. Eu sei que eu vou ter um lugarzinho garantido lá para mim. E a intenção não é essa. A essência não é essa. É você fazer esse serviço, fazer esse trabalho sem esperar nada em troca. Sem esperar nenhum agradecimento, nenhum reconhecimento. É você saber que você está fazendo certo, que você está ajudando. Digamos assim, e a gente vai fazer um trabalho do quilo. Então, a gente vai angariar doações, né, de alimentos, muitas campanhas que as pessoas vão até o supermercado, ficam lá de plantão, pedindo a quem está lá, fazendo suas compras, se pode doar 1 quilo disso, 1 quilo daquilo. Então, muitas pessoas pensam assim, hoje eu consegui 100 quilos de alimentos, hoje foi um trabalho muito produtivo, consegui, estou satisfeito. Tem situações, meus irmãos, que a pessoa fica até envergonhada. Nossa, eu fiquei tantas horas ali no mercado, só consegui 3 quilos de alimentos. Mas a espiritualidade nos diz assim, olha, meu filho, não desanima não no seu trabalho de dedicação, porque pode ser que a espiritualidade preparou aquilo tudo para você trabalhar em você, com aquela equipe, a humildade, a paciência. De repente alguém falou torto com você, olhou torto, foi ríspido e você se manteve ali naquela postura, né, passiva. Então a espiritualidade está trabalhando o tempo todo com a gente. A humildade, a paciência, a resignação. Esse é o verdadeiro trabalho, serviço. E outro trabalho, o terceiro trabalho que o Emmanuel nos diz, que eu diria que é o mais difícil de todos, é o trabalho da nossa reforma íntima. Esse dá trabalho, né, meus irmãos? É um trabalho silencioso de cada um de nós. É a luta nossa de cada dia. Cada um de nós tem que travar, né, esse trabalho da reforma íntima conosco mesmo. E a Terra, no certo sentido, se a gente observar, é um hospital. Alguns dizem um hospital para curar as nossas mazelas, como o egoísmo, o orgulho. Outros dizem que aqui é uma grande prisão das almas. Mas, apesar de todo esse conhecimento, de todas essas situações dolorosas que a gente vive no planeta Terra, a espiritualidade nos diz que é uma bendita oficina de trabalho. E não é, meus irmãos, uma bendita oficina de trabalho? É claro que é, onde estamos aprendendo sim, sempre trabalhos e mais trabalhos conosco mesmo, com o nosso próximo, e tudo é movimento para o nosso crescimento. E um ponto importante que nós encontramos no capítulo 3 do Livro dos Espíritos é o que o Kardec e a espiritualidade nos trazem sobre o trabalho educação. E o que é esse trabalho educação? Não é a educação que a gente encontra nos bancos escolares, nas faculdades, não. Educação de dentro do nosso lar, dos nossos exemplos e das nossas posturas. Então, podemos pensar assim, como que nós chegamos do trabalho no nosso lar? Quais são as nossas falas sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa vida de trabalho dentro do nosso lar? Sejamos sinceros, a maioria de nós chega insatisfeito ou reclamando. Porque eu não aguento mais esse trabalho é difícil, o meu chefe é difícil. Ou quando a gente chega e a gente diz assim, me esquece, eu quero botar as pernas para cima, quero descansar um pouco. Que exemplo, que educação que a gente está dando para os nossos queridos que estão em casa, para os nossos filhos, que o trabalho é um fardo, que o trabalho é difícil, não é mesmo? E é essa clareza, essa vigilância nossa nos nossos exemplos.
Então, quando a gente observa, quando a gente vai fazer um lanche numa padaria, numa lanchonete, geralmente as pessoas estão mal-humoradas, de cara fechada, ou numa rodinha de conversa reclamando do trabalho, que não é bem remunerado, reclamando disso, reclamando daquilo. E aí a espiritualidade nos diz que isso é um sentido de ingratidão a Deus, porque Deus nos coloca exatamente onde nós precisamos aprender. E o trabalho que nós temos no momento é o trabalho que nós merecemos. E nós podemos, se estamos insatisfeitos com toda essa situação, buscar sempre o melhor. Porque a reclamação nos coloca no um estágio de estagnação, numa vibração muito difícil. Então, nos observemos, vamos nos olhar e observar as nossas atitudes no dia a dia, porque acaba criando-se hábitos de reclamação, hábitos de insatisfação. E ampliar o nosso olhar para essas questões é muito importante para nós. Kardec nos fala, então, dessa educação no lar. Então, nós podemos mudar o tempo todo. Em muitas situações, nós vamos agora fazer uma visão sobre os nossos trabalhos na casa espírita, sobre os nossos trabalhos voluntários. Então, assim, aqui entre nós somos assim um tanto quanto frágeis para as situações que nos chegam. Então, por exemplo, eu estou com uma unha encravada, está doendo meu pé, está chovendo, está frio. Então, é véspera de feriado, é feriado, e nós pensamos, mas eu não vou hoje na atividade da casa espírita, eu estou com a minha unha encravada, está chovendo, é véspera de feriado. Nós, em vigilância nossa, nós criamos situações que acabam nos prejudicando. E quando a gente tem essa consciência, essa força de vontade, e nós vencemos essas barreiras que nós mesmos mentalmente criamos, nós percebemos, nossa, foi tão bom ter ido na tarefa, foi tão bom ter ido no trabalho voluntário. E se a gente não vigia nesse sentido, a gente vai faltando uma semana, depois a outra semana, quando a gente vê, já faltou um mês, a gente já não se sente pertencendo à tarefa, quando a gente vai ver, já faz um ano que a gente não vai na tarefa. Então, meus irmãos, oração e vigilância para nós é um trabalho importante. Observemos, analisemos o nosso modo de ser, isso é muito importante para nós. No capítulo 3 também, Kardec pergunta à espiritualidade, mas qual é o limite do trabalho? E nós vemos na nossa sociedade, muitas pessoas entrando em processos de estafa, agora tem uma palavra americana, burnout, porque nós também temos a sociedade da cobrança, o tempo todo você tem que ser o melhor, você tem que dar conta, e você tem que trabalhar muitas horas, mas olha que bonito, o fulano ficou até tal hora no serviço. E a gente tem que observar o limite das situações. A gente tem que ter o tempo de dedicação ao nosso trabalho, a gente tem que ter o tempo de dedicação à nossa família, e a gente precisa o tempo de descanso, de lazer. Tudo isso para o engrandecimento da nossa alma, para a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, nós temos que encontrar o equilíbrio. E a espiritualidade nos diz, o limite das suas forças. Mas qual é o limite das nossas forças? Eu vou trabalhar até estafar? Não. Estão aí as leis trabalhistas que nos ajudam nesse sentido. Que nós temos um período de descanso, um período de férias, um período de refazimento das nossas atividades. E isso é muito importante, buscar esse equilíbrio. Mas nós temos o outro lado também, daqueles corações que se encontram muitas vezes desanimados com as suas situações, insatisfeitos, e aí muitos pensam assim, vou dar uma enroladinha aqui, vou matar uma horinha aqui, eu vou fazer isso daqui de qualquer jeito.
E aí, meus irmãos, a espiritualidade nos diz que fatalmente a gente vai encontrar com essa verdade. Nós vamos encontrar essas atitudes que nós realizamos, que nós operamos, isso vai retornar para nós. Então é muito importante a gente ter consciência das nossas obrigações, do nosso comprometimento com o que assumimos. Humberto de Campos, numa das suas obras, que ele relata ao nosso irmão Chico Xavier, ele nos fala de uma lição muito importante, que chama-se A Filha Rebelde. Então, nós temos lá a Emilinha, que era a filha rebelde, e a sua mãe Matilde. E a Matilde, ela fica viúva, muito jovem, com 3 filhas para criar. Então, ela é uma mãe assim, extremamente dedicada, ela tem 2 empregos, né, para cuidar das 3 filhas, ela se desdobra e ela frequenta também a casa espírita. E aí ela traz os ensinamentos dentro do lar para as filhas, ela já se encontrava numa idade que elas poderiam ingressar no mercado de trabalho, além dos estudos. E a Emilinha se negava a ajudar nos trabalhos, ela se recusava a se dedicar aos estudos, e a mãe, sempre que voltava do centro espírita, sempre aconselhava com as lições que ouvia, sobre os exemplos do evangelho, sobre os trabalhos. E a Emilinha, muito rebelde, muito insatisfeita com aquela situação da simplicidade, da falta do pai, ela desrespeitava a sua mãe, a chamava de beata, a chamava de iludida, né? Enfim. Mas, meus irmãos, como sempre, o tempo é o verdadeiro que nos ensina, sempre nos dá lição, sempre ajeita as situações. Então, passam-se um longo tempo, a mãe Matilde desencarna, as irmãs desencarnam, e Emilinha, naquela situação muito difícil, de revolta, de não querer encarar a vida como ela é, não aceitando os pequenos trabalhos humildes, como nos diz Emmanuel, os servicinhos. Ela também desencarna, e no plano espiritual ela se encontra numa situação muito difícil, de muito sofrimento, da sensação do tempo perdido, que a gente falou aqui várias vezes, da sensação de ter desrespeitado tanto a sua mãe e as suas irmãs, e a sua mãe e as suas irmãs já se encontravam numa situação, digamos assim, mais confortável no plano espiritual, mas a sua mãe nunca abandonou. Mãe é mãe, no plano da matéria e no plano espiritual também. E a sua mãe, mesmo ela não vendo a sua mãe, ela sempre a visitava nessas zonas de sofrimento, né, da sua consciência. E no momento a sua mãe pede com tanta fé aos mentores espirituais que ajudassem sua filha, a tirassem daquela situação. E Emilinha tem a oportunidade de ver a sua mãe, a Matilde. E elas têm um encontro emocionante, um abraço demorado, a sua fala arrependida, né, por tudo, pelo desrespeito, pelas faltas, né? E aí o mentor espiritual relata, né, que a mãe Matilde teria a oportunidade de voltar à Terra, ela iria ser preparada para reencarnar. E a Emilinha, sabendo disso, implora ao mentor espiritual que gostaria de retornar novamente ao colo de sua mãe como sua filha, e que dessa vez ela prometeria ser uma boa filha, dedicada aos estudos, ao trabalho, ao Evangelho de Jesus. E aí o mentor faz uma pausa, ouve, e ele diz a ela que ela teria que permanecer por mais alguns anos naquela situação de regeneração da sua consciência, da sua alma, que sua mãe retornaria antes, e que ela poderia retornar sim, junto à sua mãe Matilde, só que em outra condição, meus irmãos, não mais como filha, mas como empregada doméstica, vivendo na simplicidade. E aí ela chora compulsoriamente e aceita essa condição. Então vejam, meus irmãos, sobre
o que o Emmanuel nos diz sobre o tempo perdido, sobre as oportunidades perdidas. Apesar da gente ter sempre a oportunidade de recomeçar, nem sempre nós poderemos manter aquele grupo naquele panorama que nós temos hoje. Como pai, como mãe, como filho, como esposa, como marido. Mas sempre podemos recomeçar. Que possamos aproveitar essas oportunidades, essa bendita oportunidade dessa vida, essa bendita oportunidade do nosso trabalho. Como nós estamos situados hoje? E Emmanuel nos diz, que nós encontramos na capa, no prefácio do livro No Nosso Lar, tem uma frase de Emmanuel que nos serve de lição, que ele diz assim: quando o servidor está pronto, o serviço sempre aparece. E quando a gente olha a obra de Paulo e Estevão, quando a gente olha a vida de Paulo, e a gente ouve toda aquela situação que a gente encontra, né, do seu despertar, né, do cair em si, do encontro com Cristo, e depois o tanto de trabalho que ele encontra pela frente, tem um momento que ele fica preocupado se ele iria dar conta desse trabalho. É um momento tão lindo em que o espírito de Lívia aparece para ele e diz assim: Paulo, é um recado que serve para todos nós. Ama, trabalha, espera e perdoa. Então, esse amor que nós devemos ter, aonde nós estamos, com o nosso grupo familiar, com o nosso trabalho, com tudo o que nos acontece. Trabalha, o trabalho, meus irmãos, nos engrandece, seja ele qual for. Nós temos contato com outras pessoas, nós aprendemos novos ofícios, isso angaria qualidades para a nossa alma, virtudes, desenvolvimento para a nossa alma. Espera, o recado de Lívia. E hoje a gente não tem paciência de esperar, né? A gente já quer colher os frutos. A gente põe uma semente lá de uma manga e já quer colher alface. A gente quer comer o fruto doce, sem o tempo de maturação, sem o tempo de aprendizado. Então, precisamos trabalhar no nosso coração essa espera, essa resignação, essa paciência que todos nós precisamos ter. E perdoa. Perdoar é libertador. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu já esqueci, não quero mais ver, mas já esqueci. E quando acontece alguma coisa com essa pessoa, a gente fala: tá vendo, ó? Olha só o que aconteceu. Será que isso é perdoar mesmo? Será que a gente não sabe as dores que cada um carrega? A gente olha o trânsito, a gente leva fechada, a gente leva andando dentro dos transportes públicos, aquele empurrão, aquela mal educação. A gente não sabe o que essas pessoas estão carregando dentro de si, as lutas, as dores. Então precisamos cada vez mais perdoar as pessoas, as mágoas, as picuinhas, as desavenças. Isso fica tão pequeno diante da eternidade que temos à nossa frente, não é mesmo? E quando a gente lembra do Chico, né, daquele jeitinho humilde, quando o Emmanuel coloca ele à frente do grande trabalho que ele teria na vida dele, na encarnação dele, tanto consolo que ele teria que dar, né, aos corações, ele pediu uma luz para o Emmanuel. E o Emmanuel diz para ele: disciplina, disciplina e disciplina. Então nós precisamos ter tudo isso. E essa luminosidade dessas obras que nos chegam, né, meus irmãos? Teve uma situação que ele tinha fortes dores da angina no coração, ele também tinha um problema na vista, né? Um dos olhos, e teve um dia que ele estava desanimado. E o Emmanuel falou: o que está acontecendo? E ele responde: mas meu senhor, você não está vendo como eu estou? Não consigo enxergar de uma vista. Aí o Emmanuel, com uma grande lição, o Emmanuel era duro na queda. Ele disse para ele: mas ter uma vista funcionando é um privilégio, vamos ao trabalho. Então nós sempre procuramos, né, motivos para nos afastar do que devemos fazer, do nosso trabalho, que nos engrandece, que nos faz crescer.
Meus irmãos, façamos todos nós os servicinhos abençoados que ninguém quer fazer, conforme a vontade de Deus, lembrando que toda ocupação útil é trabalho. Porque quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros, do nosso próximo, não tem tempo para chorar, como dizia Joana de Ângeles. E para terminar nossa reflexão, eu vou ler um trechinho aqui sobre o que o Emmanuel nos diz sobre os servicinhos. Ele diz assim: não te mortifiques, meu irmão, pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito. Agora e depois, sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. É um belo de um servicinho. Não menospreze os servicinhos úteis que ninguém quer fazer. Neles repousam o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Meus irmãos, os pequenos serviços nos livram de grandes dores, que possamos refletir, que possamos tomar consciência do nosso papel nessa encarnação, que possamos colher esses frutos desses pequenos serviços aqui na espiritualidade. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada pela oportunidade. Muita paz a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.